Iniciando então, meu nome é Luiz Roberto Oliveira, minha graduação é na área de Administração de Empresas, Habilitação em Comércio Exterior, né? Tenho uma pós-graduação em Relações e Negócios Internacionais pela Unicinos, em Econegócios e Gestão Socioambiental pela URGS. É uma das minhas crenças pessoais profundas, essa questão ambiental. Tenho aí uma vivência de 20 anos na área de comércio exterior, com experiência na parte de logística, importação, exportação, processos de internacionalização. Participei de vários projetos junto à CNI, Sebrae, Apex, ao SIM da FIEG e outros SIMs. Atuei como professor mais de 10 anos, né? Lamentavelmente não tive mais como conciliar a minha atividade acadêmica com a consultoria, né? Mas é a minha grande paixão, digo que o meu vício, né? E sou sócio da Dom Consultoria. Somos uma consultoria focada na parte de estruturação, reestruturação de negócios, internacionalização de empresas, né? E toda a parte também de mentoria relacionado a essa temática. Então, eu gostaria de iniciar muito por essa frase de Abraham Lincoln, que eu acho que é muito relacionada a esta temática de internacionalização de empresas, né? Onde ele diz que se tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando o seu machado, ou seja, passaria 6 horas se preparando para derrubar a árvore. Então, eu gostaria de começar, né, falando a questão do conceito de globalização, porque muitas vezes a gente fala assim, ó, não, mercado globalizado, mercado globalizado, mercado globalizado, a globalização, mas por vezes nós não puxamos o freio de mão, não damos aquela reduzida na nossa velocidade para entender assim, ó, só um minutinho, o que é essa globalização? Como é que isso está funcionando na prática, no meu dia a dia? E aí eu vejo uma definição para globalização. É o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes em todo o mundo. Friedman, no seu livro O Mundo é Plano, ele já fala das forças de achatamento do mundo. Então, vamos pegar um exemplo dessas forças de achatamento, pessoal. O Windows, tá? Quer força de achatamento maior do que essa? Né? Vamos pegar alguma coisa, talvez, nessa linha. O Zoom. Eu estou no Rio Grande do Sul, o Gabriel está em Portugal, o Fernando está no Peru, os senhores estão em Goiás e, de repente, que saem em outros estados. A Elaine fez uma intervenção a partir de São Paulo, ou seja, vocês querem um exemplo maior de globalização do que isso? Do que essa facilidade que nós temos hoje em nos comunicarmos? Essa questão de aproximação que nós temos, mas segue, né? Seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. Então, todos esses aspectos, né, nós estamos interagindo a todo momento. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. Pessoal, vamos pensar o seguinte, olha que exemplo fantástico de empreendedorismo a Elaine trouxe para nós. Vender pipoca nos Estados Unidos. Há alguns anos atrás, eu vi um exemplo de uma empresa, naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, onde a empresa exportava um produto que, ao meu ver, muito mais complexo, que é buquê de noivas, buquê para casamentos. Eu não concebo nada mais complexo do que isso, por uma única razão. Se você chega com um produto muito cedo, murche as flores. Ah, detalhe, flores naturais, tá? Murcham as flores para o casamento. Se você chega tarde, você tem uma noiva surtada. Então, o teu time tem que ser perfeito. E era uma micro e pequena empresa que fazia isso. Então, vejam que participar de uma globalização independe, uma vez mais, do porte da empresa. Aí alguns devem estar pensando, tu fala isso porque tu não está nesse bolo. Sim, senhores, eu estou nesse bolo, né, há 20 anos. 20 anos que eu acompanho micro, pequenas, médias, grandes empresas em seu processo de internacionalização, em seu processo de exportação, né? E aí o que a gente muitas vezes vê é que o divisor de águas, e aí seria talvez um pouco duro, talvez um pouco contundente,
mas não minimizarei a minha fala, porque o objetivo é gerar um desconforto para a posterior reflexão dos senhores. O divisor de águas está entre o impulso e o planejamento. Aí é que divide o sucesso do fracasso. O impulso é quando bate aquele e-mail que eu costumo chamar de books on the table, né? Na caixa de entrada da gente. Aí o pessoal, vamos exportar. Aí alguém chega e puxa aquele lampejo de bom senso e diz, como? Né? E alguém pega e larga aquela célebre frase que muitos dos senhores devem ter ouvido em algum momento da vida profissional de vocês. Não sei, vende primeiro, a gente vê como faz depois. E aí o caos se instaura. Por outro lado, existe aquela empresa que diz o seguinte, não, só um minutinho, né? Meu produto é bom, meu produto é interessante, tenho a melhor pipoca do mundo, mas não vou afirmar isso, vou deixar que o meu cliente defina isso, mas vamos planejar. Vamos ver como nós vamos chegar lá. Vamos definir um tempo para isso. Isso é utilizar corretamente a oportunidade que a globalização nos dá. Por quê, senhores? Né? Não dependemos mais de ir a uma biblioteca, pegar um livro para estudar, para ver como o americano pensa, como o latino-americano pensa, como o europeu pensa. Hoje podemos sentar diante desta tela que nos une e fazer essa pesquisa online. E ter insights, e trocar experiências, e participar de grupos de debate, e contratar instituições, profissionais, etc., 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 para que se faça isso independente de onde essas pessoas estejam. Isso é globalização, isso é vivenciar a globalização, fazer uso dela da maneira apropriada. Internacionalização. Agora vem um ponto. Internacionalizar é muito mais do que exportar. Muito. Aliás, na pirâmide da internacionalização, a exportação é a base, não o topo. Então, o que de mais simples em um processo de internacionalização uma empresa pode fazer é exportar. E vejam, senhores, o que é pensar em um modelo de negócio. A Elaine, ela não falou em exportação, ela falou em, atenção, tá? Aspas. Por favor, revejam depois a gravação. Joint venture, franchise, e-commerce e varejo, a partir de uma unidade produtiva nos Estados Unidos. Sorte da Elaine. Não. Planejamento da Elaine. O que eu particularmente sempre recomendo aos meus clientes? Vocês querem exportar? Queremos. Beleza, defina a data. Como assim? Defina data. Ponham uma data. Pegue o calendário e bota lá 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, conforme a capacidade de organização que vocês têm. E começa uma contagem de trás para diante. Sabe por quê, gente? Porque assim, sempre que você disser, quando der, no futuro, vou analisar, você não vai fazer. Não, tu não me conhece, isso vai. Ok, então tu és exceção. Mas assim, de algumas dezenas de empresas que a gente atendeu pessoalmente, e centenas através de projetos, a maior parte não vai adiante. Mas por quê? Porque vai até aquele momento. Quando termina o apoio, quando termina o suporte, recua. Então, se não tiver uma data marcada, um comprometimento, incorporar a internacionalização como parte do seu planejamento, a tendência é que a empresa acabe desistindo. Então, gente, um aspecto muito interessante
que eu quero trazer como um ponto de reflexão para vocês é o seguinte: todos nós, e atenção, todos nós estamos vivenciando já há um bom tempo um processo de internacionalização. Só não o nominamos. Ah, mas como assim, Luiz Roberto? Gente, década de 90, né? Boa parte não era nascido, de repente, parte brincava ainda, né, de triciclo, né? E tem o meu time que já, né, já estava por aí, né, dando suas cabeçadas na vida, né? A partir dali, nós começamos uma abertura de mercado. Eu não vou entrar em mérito político-partidário, se foi bem feito, se... não interessa. Não interessa a questão política, interessa a questão histórica. Houve, ponto. E quando aconteceu isso, gente, né, as coisas elas começaram a mudar. Hoje, então, eu tenho acesso a Burger King, eu tenho acesso a um McDonald's, eu tenho acesso ao carro, né, que eu quiser, obviamente, né, tiver condições, importado ou não. Antes, era muito fácil a gente dizer, o meu produto é made in Brasil. Hoje, sem nós olharmos na etiqueta daquilo que está ao alcance das nossas mãos, o que podemos verdadeiramente dizer que é made in Brasil? Só que nós não nos damos conta. Muitas empresas, marcas que desapareceram porque não estavam preparadas para enfrentar uma concorrência internacional. As empresas que aqui estão neste momento trocando uma ideia conosco, quantas delas, aquelas que têm mais tempo de vida, quantas delas não perderam de repente mercado para produtos importados que começaram a entrar dentro do mercado nacional? Isso não é uma concorrência internacional? Isso, de uma certa maneira, não é estar inserido dentro da globalização? Mudanças não foram feitas por conta destes concorrentes, destes produtos vindos de fora? No entanto, nós nos adaptamos. Afinal de contas, se não tivéssemos nos adaptado, teríamos perecido ao longo do caminho, não é verdade? Então, a capacidade inerente do ser humano é a adaptação. Nós nos adaptamos para sobreviver. Prova disso é que estamos aqui. Agora, iniciamos uma nova fase, iniciamos um novo desafio, e o desafio é não fazermos mais esta adaptação de maneira passiva, ou seja, sofrendo a ação do outro. O desafio que eu faço aqui aos senhores é que iniciamos o desenvolvimento dessa mentalidade exportadora, dessa mentalidade de internacionalização, de maneira ativa, ou seja, tenhamos consciência que devemos nos tornar competitivos internacionalmente, não apenas para atuar no mercado externo, porque esta é uma opção, mas para sobrevivermos dentro do mercado interno. Por quê? Porque se algum dos senhores tivesse uma pipoca gourmet e a Elaine não fosse daqui, os senhores estariam tendo que enfrentá-la em uma concorrência no ponto de venda. E considerando tudo que ela aqui colocou, os senhores realmente gostariam de comprar uma briga com essa mulher? Gostariam de enfrentar uma Elaine numa disputa de quem é que tem a melhor pipoca? Eu, sinceramente, não. Mas vamos ao conceito textual de internacionalização, tirado do Portal da Indústria, veja, né? Existem outros. Então, internacionalização é o processo de ampliação da atuação de uma empresa no mercado internacional. E aí eu vou além. Nós já estamos tendo que enfrentar o mercado internacional dentro do nosso território. O que acontece é que muitas empresas estão desenvolvendo uma estratégia de entrincheiramento, ou seja, estão erguendo trincheiras e tentando se manter dentro, salvaguardando-se da concorrência internacional, abrangendo desde a importação e exportação de produtos até a produção de artigos e serviços em outros países, que é o que ela está fazendo. A internacionalização consiste em tornar os produtos e serviços o mais adequado possível para que possam ser aceitos facilmente em diferentes mercados. Criar e pensar produtos aceitos globalmente. Dar escala.
Ah, mas Luiz Roberto, para que eu vou pensar nisso? Olha o tamanho do Brasil. Nós somos um continente. Somos. O problema é que quando nós temos uma questão qualquer, esta questão nos impacta do Oiapoque ao Chuí. Em todos os âmbitos. Exportar é fácil? Não. Exportar requer planejamento? Requer. Requer preparação? Sim. Investimento? Sim. Agora eu faço um desafio aos senhores. Consultem qualquer empresa que hoje exporta, está consolidada na exportação, e pergunte para ela se ela deseja jogar tudo para o alto, esquecer isso, e mandar para Pindamonhangaba o seu planejamento de exportação. Se os senhores acharem uma empresa que tenha tido êxito, considerando um bom planejamento, resultados, não, como eu posso dizer, incursões pontuais, mas ações efetivas, estruturadas, né? E que largaram tudo, por gentileza, estarei deixando meu e-mail, os senhores me comuniquem, se eu tiver uma oportunidade publicamente, eu pedirei desculpas. Mas pergunte para uma Elaine se, apesar de todo o sacrifício que ela tem como filha, como mãe, como empresária, se ela quer chegar agora e dizer o seguinte, ó, Elaine, tu chuta tudo isso daí, tu esquece tudo isso e tu volta só para vender pipoca aqui? Eu duvido, porque os ganhos ao término dessa jornada, eles são perceptíveis. Mais do que isso, os ganhos ao longo dessa jornada, eles são perceptíveis, porque ela conseguiu perceber que no processo de internacionalização da empresa dela, ela agregou valor à sua empresa no Brasil. Ok? Então, indo adiante aqui, né? Olha que eu me perdi. Internacionalizar é muito mais do que exportar. E aí eu acho interessante essa questão, né? Por quê? Porque ela citou muito bem isso, né? Exportação é um nome bonito para venda, gente. Não é nada mais do que isso. Ah, minha empresa exporta. Sim, sua empresa vende também no mercado? Vende. Ah, beleza, é a mesma coisa, só que para o mercado externo. Ah, mas não é bem igual. Não, não é bem igual. Tem peculiaridades que devem ser observadas. Mas é uma venda, senhores. É uma venda. Tá? E aí vem um detalhe importante. Muitas vezes a gente foca somente no mercado interno. Ah, eu foco no mercado interno, porque eu não quero essa incomodação de exportação e tal. A pergunta é, o mercado interno absorve toda a sua capacidade produtiva? O mercado interno, ele tem espaço para o seu crescimento orgânico? Mais do que isso, vamos fazer uma pergunta desconfortável, tá? Duas, aliás. Primeiro, você tem calculado qual é a sua capacidade produtiva ociosa? Primeira pergunta desconfortável, tá? Segunda pergunta desconfortável. Quanto custa a sua capacidade produtiva ociosa? Você já calculou isso? Se não, faça esse exercício. É interessante. Né? Só não recomendo logo depois do almoço, tá? Pode dar uma certa azia. Né? Então, vamos adiante. Licenciamento. Tá? Posso licenciar o meu produto. Posso abrir uma filial lá fora. Tá? Posso fazer uma franquia, franchise, que ela está pensando em fazer no mercado externo. Eu posso ainda fazer uma joint venture, que é o que ela fez lá fora com a sócia dela, que já tinha um negócio lá. Criaram juntas, então, um terceiro negócio. Mantenha a Elaine, a independência da Popcorn Gourmet aqui, mantenha a sócia dela os negócios lá e as duas juntas constituem um terceiro, com a participação das duas, né? Posso fazer ainda, ela fez uma transferência de tecnologia, porque ela pegou toda a fábrica, todo o know-how dela e mandou para os Estados Unidos. Ela desenvolveu a tecnologia dela. Não é verdade? Afinal de contas, nós não chutamos uma moita e sai uma pipoca, né? Com a durabilidade e a qualidade desenvolvida por ela. Então, ela teve um penso em cima disso. Então, vejo que diante de todo esse cenário, eu poderia ampliar isso aqui, essa discussão aqui, mas não é o foco da nossa discussão, não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é lançar uma luz dizendo o seguinte, gente,
eu posso ir além da exportação. Ah, mas Luiz Roberto, isso é para grandes empresas. Não, não é. Anos atrás, participei de um projeto com o Sebrae, né, cujo objetivo era promover justamente alianças e parcerias estratégicas, joint ventures, transferência de tecnologia entre grandes empresas do setor de óleo e gás com micro e pequenas empresas, afinal de contas, o perfil do Sebrae é esse, micro e pequenas empresas brasileiras. Com que objetivo, senhores? Atender a Petrobras. E isto antes da Lava Jato, tá bom? Vamos deixar claro aí a questão temporal. Por quê? Porque a legislação da Petrobras, né, não sei se hoje ainda, acredito que sim, mas na época com certeza determinava que parte de suas compras deveriam ser realizadas junto a micro e pequenas empresas. Teoria fantástica. Qual é o problema da prática disso daí? Né? O problema da prática é que a micro e a pequena empresa ela tem que ter capacidade financeira para comportar todo um ciclo de venda para a Petrobras, algo que não acontecia. Então, ao mesmo tempo, as empresas estrangeiras queriam entrar e vender para a Petrobras, desculpem o travamento básico da língua, né? Mas não podiam fazê-lo por uma questão de legislação. Foi identificado isso, foi desenvolvido todo um trabalho, né, para que as micro e pequenas empresas entendessem essa dinâmica, essas possibilidades de mercado, tivessem uma capacitação, tivessem consultoria, ficassem estruturadas para poder fazer essas alianças e parcerias estratégicas, ou compor joint ventures. Aí alguns devem perguntar, e aí, Luiz Roberto, qual foi o final da história? O final da história foi que, quando foi dado o apito para começo do jogo, estourou a Lava Jato. Então, houve todo um arrefecimento e, lamentavelmente, não podemos dar continuidade por questões que a história está aí para contar. Tá? Mas vejam, os senhores, que o tamanho dessas empresas não foi um impeditivo para elas fazerem contatos com grandes empresas do setor de óleo e gás, obviamente estavam respaldadas, estavam, né, apoiadas, no caso, pelo Sebrae e por um corpo de consultores, né, para pensar em seu projeto de internacionalização, não única e exclusivamente exportação. Ah, mas Luiz Roberto, você já quer que a gente comece a internacionalizar? Não, senhores, eu estou abrindo um leque diante dos senhores. Para a maioria, talvez eu dissesse, gente, vamos começar a exportar, né? Ah, para os Estados Unidos, vamos começar por um mercadinho menor, vamos pegar ritmo de jogo. Nem todo mundo, né, tem um sócio que já está instalado, que já tem negócios formados lá, né? Essa coisa toda. Vamos começar, sabe? Estamos montando o nosso timezinho, vamos fazer um timezinho de várzea, aquele timezinho bem integrado, aquela coisa, sabe? Vamos ver como é que é, e aí a gente vai crescendo, vai tomando corpo, vai vendo se realmente a expectativa versus a realidade se complementam, se há realmente um alinhamento disso, e com base nesses negócios a gente vai crescendo. Mas pensem além das fronteiras. A nossa bênção, senhores, que é o território nacional, é a nossa maldição, porque isso nos gera uma zona de conforto que nós só percebemos que estamos equivocadamente alinhados quando mergulhamos em uma crise. Aí, quando o dólar vai nas alturas, chega lá em 5,70, 5,80, todo mundo quer exportar. Mas exportação não é uma prova de 100 metros, senhores. Exportação é uma maratona, ela requer preparação, planejamento, treino, etc. Não é quando o dólar dispara que eu quero exportar. Eu quero exportar, eu quero me internacionalizar, né? Eu quero desenvolver mais ainda, eu diria, eu quero desenvolver uma mentalidade exportadora. Ponto. Exportar passa a ser uma consequência, mas eu estou preparado para enfrentar a concorrência internacional dentro e fora da fronteira do meu país. Que venham os produtos importados, eu estou preparado para enfrentá-los. Hoje a pergunta que eu deixo também para uma reflexão é: ao longo dos anos, quantas vendas os senhores perderam em decorrência de produtos importados?
Quantas vezes vocês foram comparados com empresas de fora do país ou perderam pontos de venda, etc, etc. Os senhores chegaram a contabilizar isso ou isso já entrou no dia a dia que vocês nem perceberam, né? Porque muitas vezes estão perdendo espaço ou estão tendo tanta dificuldade em conquistar espaço? Esse é o ponto. Micro e pequenas empresas também podem internacionalizar? Sim, sim e sim. Deixa eu só aproveitar, porque eu juro que eu tinha colocado o cronômetro aqui, mas você sabe que professor, quando começa a falar, é uma tristeza na vida. A gente chega, se empolga, né? Enfim, né? Vamos lá. Estou vendo aqui que meu tempo acho que está terminando. Também podem internacionalizar? Sim ou não? O que vocês acham, senhores? Depois de toda essa minha defesa, se alguém disser não, pelo amor de Deus, né? Vou chegar à conclusão de que eu não fui muito claro, né? Mas eu quero trazer um dado relevante aos senhores, tendo por base uma pesquisa realizada pelo Sebrae, tá? Das 25 mil empresas exportadoras, tá? No Brasil, indústrias, tá, pessoal? Aqui a gente não entra muito na área de serviço. De acordo com a CNI, nós temos aproximadamente, num período aí pré-pandemia, 700 mil indústrias, algumas mil a mais, algumas mil a menos, né? Diferente de países como a Coreia do Sul, né? Nós temos apenas 3% de empresas exportadoras. Isso nos joga para aproximadamente 25 mil indústrias, tá? 8,4 mil são de pequeno porte. Então, os senhores vejam, né, que é representativo o número de empresas exportadoras. Porém, quando nós entramos na questão de valor, representam apenas 1% das exportações brasileiras. Então, nós temos muita gente boa exportando muito pouco. E existem tantos outros tão bons quanto que sequer cogitam a possibilidade de olhar para o mercado externo. Aí vem a seguinte questão. Por que que isso acontece? Vamos lá. Burocracia. Sim. Luiz Roberto, é muita burocracia, esse negócio de exportar e tal. Melhorou. Melhorou. Vocês não imaginam o que era no passado, né? Acredito que muitos poucos aí, se em algum momento tiveram que realizar uma importação no passado, né? Muitos poucos vivenciaram a época da guia de importação, 7 cópias carbonadas datilografadas. Datilografia, gente, para quem não se lembra, aí tem, de repente tem uma turma jovem aí, a gente usava uma máquina de escrever, né? Não necessariamente elétrica, algumas eram mecânicas, tac, tac, tac. Quem fez curso de datilografia aí, depois manda pelo chat, tá? Então, assim, ó, tu errava a bendita da datilografia, esquece, pega todas as 7 cópias, rasga aquele troço, começa tudo de novo, tá? Era um inferno na Terra. Então, hoje tá fácil a coisa, tá? Dificuldade com o idioma estrangeiro. Luiz Roberto, não fala outro idioma. Gente, eu já vi empresário chegar e montar todo o seu negócio pautado no Google Translator. E olha que o Google hoje está maravilhoso. Estou falando do tempo que era o Google Min Tarzan Tujani. Era aquela coisa assim meio, né? E foi. Tá? Ninguém vai deixar de fazer negócio contigo porque o seu inglês não é fluente, porque o seu espanhol não é dos melhores. Tá? A questão é, eu me faço entender de maneira clara, eu tenho como buscar um recurso e botar alguém para, de repente, me dar um suporte nisso e facilitar essa comunicação, tá? Mas isso não pode ser um impeditivo para eu conquistar o mundo. Custos logísticos, isso é um ponto falho dentro, realmente, da questão da micro e pequena empresa, em virtude, né, de não ter muitas opções, mas ainda assim eu tenho hoje uma Amazon abrindo especificamente para micro e pequenas empresas, eu tenho aí uma série, eu tenho Exporta Fácil, eu tenho N fatores que, com o tempo e planejamento, eu consigo buscar caminhos. Agora, e por que do vermelho, Luiz Roberto? Mudança de cor, quer fazer coloridinho, bonitinho? Não. Ali em cima foram resultados de uma pesquisa. Estes pontos a seguir são minha percepção. Mercado interno gigantesco. Já explanei sobre isso, então não vou me ater mais.
tá? Falta de uma mentalidade exportadora. Também já versei sobre este tema. Eu acho que é fundamental, né? Exportar é uma opção. Eu ter uma mentalidade exportadora, uma mentalidade de competitividade internacional, né, é vital. É uma questão de continuidade do meu negócio a longo prazo. Tá? Falta de planejamento, né? Então, isso dificulta muito. Como eu disse, o pessoal muitas vezes, esse negócio de exportação não é bom, isso não funciona muito bem. Tá? Me conta, como é que você fez? Qual foi o teu plano? Não, eu recebi um e-mail, aí eu respondi, aí eu fui falar com o Zezinho ali da esquina, que já tinha feito algo parecido, né? E aí eu exportei e o troço não deu muito certo. Che, vamos combinar. Se desse, era um milagre. Né? Então, por isso que eu digo, fixem uma data e façam a contagem de trás para diante. E medo. Medo é um ponto fundamental. Mas e se eu não receber? Gente, por favor, eu vou até tirar aqui, porque eu estou aqui com a imagem de vocês. Vamos lá, eu vou abrir até o chatzinho aqui. Me conta aí, quem é que tem 100% de recebimento? Quem é que não recebeu um calote, tá, no mercado interno? Por gentileza, né? Por gentileza. Por favor, se manifestem, né? Eu quero saber aqui quem é que nunca recebeu um calote. Diz assim, eu. Podem escrever no chat, por favor, um de cada vez, né? São muitas pessoas se acotovelando. Ninguém? Tá bom. Então, só para saber. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Pode sim receber um calote no mercado externo. Claro que a correta preparação, o correto planejamento vai mitigar muito esta questão. Mas isso não pode ser um impeditivo, senhores. O medo, ele é consequência da falta de conhecimento. Quanto mais eu conheço, menos medo eu tenho. Em suma, o medo, sobre muitos aspectos, ele é infundado. Ok? E vamos adiante. Essa frase do Churchill, eu acho muito interessante. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Né? Agora, vocês se posicionem se vocês são otimistas ou pessimistas. Né? Mas Luiz Roberto, veja só, minha empresa é pequena. Não interessa, gente. Não interessa. Pensem em um grupo, o que eu chamo adiante, eu vou apresentar para vocês, comitê de exportação. 2, 3 pessoas dividindo as responsabilidades. Você sabe quando é que o processo de internacionalização ele não avança? Quando ele cai na eu presa. Quando ele cai na eu presa, que o empresário ele puxa tudo para si, mercado interno, compra, venda, e mais pensar nesse aspecto mais global, acabou o processo de internacionalização. Agora, se você tiver condições, pessoas, como a própria Elaine disse, e as denominou de anjos, se vocês tiverem anjos à sua volta, compartilhem com estes anjos essa responsabilidade, construam juntos esse caminho e não sejam pessimistas, porque senão, para vocês olharem e verem só dificuldades, é muito fácil. É muito fácil. Por quê? Porque é um novo negócio. Como é que se muda, então, esse cenário? Né? Vamos lá. Primeiro ponto de partida, tá? Mudar o mindset. A forma de pensar é ver justamente oportunidade, é ver justamente perspectivas, é se informar, é começar a analisar empresas que já trilharam este caminho, pegar cases de sucesso. Cases de insucesso ensinam muito. Porque todo mundo gosta de contar o que fez de certo, né? Agora, assim, é uma lástima. Eu não vejo ninguém chegar a dizer o seguinte, gente, olha só, errei. Chutei, olha, estava eu, o gol, né? E não tinha nem goleiro. Fui cobrar um pênalti, chutei para fora de campo. Ninguém conta isso, mas é isso que ajuda na construção do conhecimento, senhores. Os nossos erros, porque aí a gente pode chegar e verificar
de tal maneira para não cometer os mesmos erros que outros cometeram. Veja o que a própria Elaine disse. Olha, eu fui ver os cases que estavam dando certo aqui. Teve muita gente que fez bobagem. Olha, estas eu já não quero fazer. Posso fazer até alguma, mas farei diferente. Né? Então, uma mudança de mindset, parar de pensar somente, né, no mercado interno, tá? Apesar de ser muito grande. Tá? Desenvolva uma mentalidade exportadora, isso nós já conversamos anteriormente. Né? Defina uma data para iniciar as exportações, foi o que eu já disse. Ah, mas qual data, Luiz Roberto? Não sei. Tem muitas coisas para fazer na sua empresa. Você já fez um processo de umbigamento? Ah, o que é umbigamento? Olhar para o umbigo, olhar para dentro da empresa. Você tem capacidade produtiva ociosa? Não tem. Você tem uma qualidade estabelecida? Não tem. Né? Você tem uma pessoa responsável pela área financeira? Ah, tenho. Ela conhece alguma coisa sobre formação de preço ou sobre fechamento de câmbio? Não. Então, tem que preparar essa pessoa. Né? A pessoa que é responsável pela sua produção, ela entende um pouquinho de exportação? Não, não entende, mas é interessante que ela entenda, porque olha só, né? Nós vamos ter que mudar, de repente, embalagens, sabores, composições de fórmula. Isso não pode ser considerada bobagem. São características do mercado. Qual é aquela célebre frase de Ford? Produzo qualquer carro desde que seja um Ford, qualquer modelo desde que seja um T e qualquer cor desde que seja preta. É alinhado isto com a realidade globalizada que hoje vivenciamos? É assim que eu entro em um mercado? É assim que eu vou levar o melhor hambúrguer do mundo para a casa dos hambúrgueres? Pontos de reflexão, senhores. Né? Planeje e se prepare. Fundamental. Tá? E crie um comitê de exportação. Ah, o que é um comitê de exportação? Convide, a depender do tamanho da sua empresa, né, uma ou duas cabeças pensantes. Tá? Se a sua empresa já está mais estruturada, tem um corpo maior, né, convida 3 cabeças pensantes. Ah, mas o que é cabeça pensante? Os meus gerentes, supervisores, cabeça pensante são aquelas pessoas que vão te dar um eterno contraponto de distintas áreas. Então, uma cabeça pensante do financeiro. Ah, o gerente, não sei. Como é que é o seu gerente? Ele só diz amém para o que tu fala? Ou ele é uma pessoa que realmente ele vai atrás, ele te contesta, ele vai lá e dá sempre um contraponto? Se ele for assim, chama o teu gerente. Se a tia do cafezinho for uma pessoa contestadora, bota a tia do cafezinho no comitê de exportação. Ah, mas para dar o contraponto, para fazer os questionamentos. Isto vai ajudar a sua empresa a se preparar antes de atuar no mercado externo. Isso vai mitigar as possibilidades de erros e falhas. Isso é que vai criar diferença, gente. Isso é preparação, isso é planejamento. Eu quero pegar uma passagem, outra, melhor dizendo, da Elaine, onde ela chegou, ela falou da questão de tempo, da questão da informação e da questão do investimento que ela tem. É uma lástima que eu não coloquei essa lâmina aqui, mas eu costumo trabalhar muito uma tríade, que é tempo, informação e dinheiro. Você quer exportar? Tu tem que ter uma dedicação de tempo para buscar informação, se você quer dinheiro. Informação custa dinheiro e demanda tempo. Dinheiro é consequência de quanto tempo você dedicou na busca de informação. Comece pelo vértice que você quiser, mas tempo, informação e dinheiro compõem um triângulo muito importante para que o empresário reflita não apenas sobre o mercado externo, mas também para o mercado interno. Sendo assim, espero ter sido provocativo. A minha ideia aqui é deixá-los com questões para pensar, refletir, né? E assim espero construir.